Na sua visão, João, o que aconteceu com o Novo É. a partir da eleição do Bolsonaro? Bom, assim, lembrando, né, o histórico, acabei voltando para a direção do partido no início de 19, depois das eleições. Uhum. Aí a gente teve uma eleição para o Diretório do Novo, em final de 2019. Eu fui eleito lá junto com outros membros, para ter um mandato de 4 anos e acabei saindo no início de 2020. Tem aí 2 anos, né? O que que eu acho, assim, qual foi a minha saída, o que que eu acho que aconteceu? A partir do início de 2020, primeiro eu pedi para sair lá porque eu falei o seguinte, ó, eu já dei uma contribuição aqui de quase 10 anos Tá no jeito aí. para o partido. Né? Já tinha desde 2011, assim, foi montagem em 2010 que começou, na verdade, no final de 2010. Eu quero ter um pouco mais de liberdade, acho que já fiz. E, principalmente, eu sempre defendi a história, como eu falei aqui para vocês, do partido ser uma instituição. Então, a instituição, a característica dela é que as lideranças passam, mas ela segue o rumo. Tá certo? Ela não pode ser centrada numa coisa. E aí eu saí da gestão, mas logo na sequência, no início de 2020, ele veio a Covid e já em março, a gente no primeiro momento, obviamente, estava mais próximo do Bolsonaro, eu pelo menos, achando que ele tinha que dar uma chance. A gente apoiou muito as metas da Previdência ali, a reforma da Previdência e tudo, mas... 2019. 2019. Mas já começando a ver que as coisas não andavam. A partir de 2020, em março, quando ele fez um pronunciamento dizendo que o Covid ia ser só uma gripezinha, que não ia nada, eu falei, olha, isso é uma responsabilidade. A gente estava vendo, a gente aqui no Brasil teve o privilégio de ver o que estava acontecendo na Ásia e na Europa, né? Então, a gente já sabia o que não podia fazer, né? Então, em março, eu me coloquei frontalmente contra ele. Em abril de 2020, eu já pedi o impeachment, que foi quando ele começou a ir contra as instituições e tudo. Então, foi a minha visão, já afastado da liderança do partido. A minha visão do que aconteceu lá dentro? Quer dizer, aquilo um pouco do que você falou. Na hora que estão lá, os mandatários, não, a gente precisa participar de uma comissão. E eu acho que o partido adotou uma postura de dita independência em relação ao governo, quando eu acho que deveria ter sido uma posição de oposição em relação ao Bolsonaro, por tudo que ele estava produzindo. Né? E eu acho que aí o partido, como instituição, deveria ter sido mais firme na linha de colocar o Novo como, de fato, um partido de oposição em relação ao governo. O que aconteceu? Você tinha afiliados do Novo que achavam que tinha que ser oposição, outros que admiravam a bancada, eu admiro a bancada e achava que estava certo, que podia ter uma postura mais independente, mas que não é tão independente assim, porque acaba sendo mais pró-governo do que contra o governo, basta ver nas votações, nos posicionamentos. E isso foi gerando um clima ruim dentro do partido, fazendo com que o partido perca a identidade, né? Perca a unidade. Né? Então, assim, e muita gente aí me acusava, o João que manda no partido. Não mandava no partido. São duas coisas distintas. Eu saí da gestão do partido. Agora, por ter sido candidato à presidência da República, ter tido uma votação razoável, ter tido um crescimento nas mídias sociais, ter sido fundador, obviamente era uma voz que as pessoas ouviam. Mas isso não significava que eu estava influenciando o partido, até porque se eu quisesse influenciar no partido, eu não deveria ter saído, né? Deveria ter ficado lá. Né? Então... Mas você pode influenciar de fora também. Não, exato, mas assim, eu influenciar é uma coisa, agora mandar é outra. Então o partido tem as suas lideranças, tem o diretório lá que tinha sido eleito junto comigo, que permaneceu, mas eu acho isso, quer dizer, a gente ficou, na minha avaliação, o partido ficou com medo de tomar uma posição mais firme em relação ao governo, entender que o Bolsonaro poderia dar frutos eleitorais, tanto em 2020 quanto eventualmente em 2022, e eu quis ser mais firme em relação ao que o governo não estava fazendo, as coisas erradas que ele estava fazendo. Né? Então, acho que foi mais ou menos isso. Quer dizer, foi um pouco da política dentro da instituição. Tá. A gente começou a trazer um pouco da política para dentro da instituição. Assim, eu acho que uma coisa é você ter humildade, você conversar, você ter diálogo, você construir projetos.
Mas você deve fazer isso sem perder os seus princípios e valores e sem perder a ideia que a gente sempre teve por trás, que era criar uma marca, inovar na política. E não dizer, não, agora a gente vai fazer igual aos demais. Bom, se a gente vai fazer igual aos demais, a gente vai ter os mesmos resultados que os demais. A gente vai ter que fazer as mesmas práticas em algum momento, né? Porque aí acabou caindo naquela coisa, assim. Então, o partido tem uma... o que aconteceu, assim, era o ideal brigando com o real. Então, quer dizer, o partido tem um ideal... que ele prezava por defender e tal, e ir atrás e não sei o quê. E aí, os mandatários que estavam lá na condição real de estar no meio da política, sentando com fulano, ciclano, beltrano, falando e negociando e vendo essa coisa do voto, como é que faz pra gente se reeleger depois. Então, isso aí entrou para dentro do partido, para brigar com o ideal. Com o ideal. Mas verdade. Agora, o interessante, e por isso, assim, eu acho que foi um erro, é porque o ideal funcionou muito bem em 2016 e funcionou muito bem em 2018. Eu era uma pessoa totalmente desconhecida, até nem sou uma pessoa de me expor muito, por temperamento, e fui para candidato à presidência do partido que não teve tempo de televisão nenhum, praticamente, tinha 5 segundos, não participando de nenhum debate, e tive lá 2.700.000 votos, fiquei na frente de pessoas como a Marina, o Meirelles e o Álvaro Dias. A gente elegeu 8 deputados federais, 12 deputados estaduais, um governador, quer dizer... Então, esse modelo estava funcionando, porque as pessoas querem alguma coisa diferente. A minha leitura, posso estar errado, é que a gente, ao ir para um modelo antigo, a gente não tem vantagem competitiva nenhuma. Entendi. Ao fazer o mesmo modelo dos partidos tradicionais e buscar brigar com eles, a gente não tem competitividade nenhuma, porque a gente perde aquilo que é a essência do novo, que era fazer algo diferente, fazer algo inovador, não fazer culto às pessoas, mas consolidar a instituição, ter uma atitude muito humilde no trato com os demais políticos, mesmo discordando. Então, tem uma série de coisas, não buscar os atalhos, né? Então, acho que isso a gente deveria estar muito preocupado em manter, porque senão você perde a vantagem competitiva. Então, a gente vai ser mais um partido.